Boa noite, feliz sábado. Então, hoje nós vamos falar sobre um item da nossa pequena exposição, um item que eu acho assim que é um dos principais, o item que ficava no Santo dos Santos, que é a Arca da Aliança. A arca que Deus pediu para Moisés construir. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa história Esse instrumento, ele é muito interessante, Esse objeto, ele é muito interessante. A arca, deixa eu ligar aqui, senão não funciona, A arca, ela era a principal representação de Deus no meio do povo hebreu. Isso está registrado no Antigo Testamento. Ela também era comumente conhecida como a Arca do Testemunho e a Arca do Concerto. No Antigo Testamento, a arca é citada mais de 200 vezes. Então, imagina a relevância desse objeto. E ela era literalmente o símbolo da presença de Deus no mundo, no meio do povo hebreu. A Arca da Aliança, como a gente pode observar, ela era um baú retangular feito de madeira. Essa madeira era de cipreste. A gente vê que é uma madeira assim muito conhecida, Porque o barco era feito de madeira de cipreste. Então essa madeira era uma madeira que era muito utilizada pelo povo hebreu, pelo povo de Israel. E ela era revestida por fora, ela era toda revestida por ouro. Ela media cerca de 1,20 de comprimento, 90 de altura e 90 de largura. Em cada um de suas extremidades tinha aqui uma argola. Ali em cima acho que a gente dá para ver. Tinha aqui, Essa argola era toda revestida em ouro. E qual era a finalidade dela? Ela servia como instrumento, se colocava uma lança e ela servia como instrumento para transportar a arca. E a tampa da arca? A tampa, ela era feita de ouro puro e é conhecida como propiciatório. Essa tampa, ela, além de ser revestida por ouro, ela tinha duas figuras aqui, que eram os querubins. Eles estavam numa posição de reverência e eles também estavam revestidos em ouro, E eles estavam colocados frente a frente um do outro. Também, nessa parte aqui, era derramado sangue quando o sumo sacerdote entrava no santuário, e fazia o sacrifício, que era o quê? Para propiciar. Por isso que o nome é propiciatório. E era quando a gente sabia que entrava no santuário, fazia expiação, fazia o propiciatório, para poder o quê? Para poder novamente o povo ser, era o perdão do pecado do povo de Israel. A arca, ela guardava os principais símbolos da aliança de Deus, que eram as tábuas da lei, a vara de Arão e o vaso de maná. O vaso de maná, dado por Deus todos os dias ao povo de Israel, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da lei que foram dadas a Moisés
por Deus. E hoje a gente vai trabalhar espiritualmente sobre a Arca da Aliança no nosso coração. Bom, agora que nós santificamos o nosso sábado, vamos iniciar a nossa leitura em Hebreus, no capítulo 9, no verso 4. Hebreus 9, verso 4. Amém? Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Bem, a gente sabe que o santuário, né, ele era um local importantíssimo para o povo israelita. E a gente sabe que o santuário, ele apontava para o quê? Para o plano da salvação de Deus. A Arca da Aliança, ela ia, toda vez que o povo ia para uma guerra, a Arca da Aliança, ela sempre estava acompanhando o povo, ela era levada pelos sacerdotes. O que acontece é que ninguém, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com a arca. A gente não sabe hoje, arqueologicamente e historicamente, o paradeiro da Arca da Aliança. Acredita-se que a arca tenha sido destruída por Nabucodonosor quando ele invadiu Jerusalém. E ele foi lá e saqueou o templo. Outra hipótese também é que os judeus tenham tirado a Arca da Aliança e tenham levado para um local em segurança. Dizem que é Jordânia, outros falam que está no Egito, enfim. Há várias hipóteses, mas nenhuma comprovação. Então hoje, historicamente e arqueologicamente, não se tem o paradeiro da Arca da Aliança. Em Apocalipse 11, no verso 19, vamos lá para Apocalipse 11, no verso 19, João tem a visão. E olha o que ele vê. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. João, ele viu a arca no céu. E o que isso significa para a gente? Que o significado espiritual com relação à presença de Deus na nossa vida ainda é muito forte. E Ele ainda quer estar no meio de nós. Amém. O apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte, em 1 Coríntios, vamos agora em 1 Coríntios, a gente vai dar uma breve viagem em alguns textos. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. E ele está falando isso para a igreja. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Na época do povo israelita, onde eles já tinham concebido as 12 tribos e tinham construído o santuário, a Arca da Aliança estava, como eu falei, dentro do santuário e Deus
se fazia presente? Ele se fazia presente por meio da Shekinah. Mas houve várias situações, o templo muitas vezes foi desmontado, o povo de Israel, a gente sabe que perambulou por 40 anos no deserto, até chegar a Canaã. E nesse período, depois que o povo se estabeleceu, começaram as guerras, começaram as invasões, e o povo, subindo até chegar a Canaã. Quando se estabeleceu, e a gente já viu aqui como foi a queda de Jerusalém, houve o momento em que começou-se então o saqueamento do templo. E se perdeu, o povo perdeu esse objeto tão valioso, tão significativo, que é a Arca da Aliança. Mas o que Paulo também nos confirma é o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Hoje não temos mais a Arca da Aliança para que a gente pudesse, se a gente viajasse para Jerusalém, ou pudéssemos contemplar. Mas nós somos o lugar da manifestação de Deus hoje, como o corpo de Cristo. A aliança de Deus hoje, aonde ela se encontra? Em nossos corações. Em Hebreus, no capítulo 8, vamos voltar lá para Hebreus. Agora a gente vai para o capítulo 8, no verso 10. Olha o que o Paulo fala, o apóstolo Paulo fala novamente para a gente. Hebreus 8, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando a gente lê esse texto, pelo menos quando a gente faz a leitura, que a gente faz esse estudo mais aprimorado, a gente chega à conclusão do seguinte: olha o que Deus diz aqui, Deus por meio do Paulo falando o seguinte: imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Fabiano já falou aqui que Deus é um professor, um educador, um pedagogo, sem precedentes. E o que esse texto poderia nos dizer nesse momento? Se a gente pensar no santuário, com relação ao que o povo hebreu passou, o povo de Israel passou, e toda a significação do santuário, a gente poderia dizer assim: mas isso aí não tem nada a ver. Só que Deus, Ele é tão pedagógico que o que é que Ele fez? Ele deixou as leis dele, Ele mostrou a sua bondade e mostrou que Ele era um Deus cuidador quando Ele manda o maná, e Ele mostra para o povo de Israel os seus milagres, quando a vara de Arão floresce. Então esses sinais, a gente começa a perceber o quê? Que Ele quer estar no nosso coração. Se a gente fizer uma comparação desses objetos, como eu falei, a gente leva o seguinte ponto: as tábuas da lei. Foi a primeira ordem que Deus deu para Moisés. E no final desse sermão,
eu vou testemunhar para vocês o que mais me chocou, o que mais me tocou quando eu estava fazendo o estudo bíblico, que nosso estudo começava às 19 até 1h da manhã. E eu vou falar para vocês o que mais me tocou. Para quem não me conhece, né? Eu sou adventista há 2 anos, então eu estou batizada há 2 anos. E antes disso eu era católica. E algumas coisas naquele estudo me deixavam inquietas. E eu sou uma pessoa, embora eu seja quietinha, tá, irmão Eder? Eu sou uma pessoa que eu fico matutando, Fabiano sabe, eu fico o tempo todo pensando. E muitas vezes eu era cética. Embora a gente trabalhasse na missão, na igreja católica, eu era cética com muita coisa. E em algumas coisas eu cheguei até muitas vezes a duvidar se realmente o que estava escrito tinha sido inspirado por Deus. Eu chegava a falar assim para o Fabiano, tá, quem me garante? Quem vai me garantir? Porque a gente sabe que o escrito realmente foi feito por homens. Mas por que isso? Porque eu não tinha o conhecimento, eu não tinha ainda sido tocada pelo Espírito Santo, eu achava que eu tinha fé. Eu achava, mas eu não tinha. Então muitas vezes eu duvidava. E claro, duvidar não é ruim. A gente tem que duvidar mesmo. Como Isaías fala, razoemos. A gente precisa ir lá e verificar se realmente o que está ali é verdadeiro. Isso não é ruim para o cristão. Só que às vezes eu era demais. E eu tinha um problema, eu não ia lá verificar. Aí, no final, eu vou dizer para vocês aonde foi que eu quebrei, onde eu quebrei a cara, né? Então, assim, quando Deus, Ele dá as tábuas para Moisés, pela segunda vez, né? Porque a primeira vez Moisés quebra, Ele escreve essas tábuas. E ele dá um sinal de que ele escreveu. E olha o que ele diz aqui. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então as tábuas, elas representavam a palavra de Deus. E elas foram escritas pelo dedo de Deus. Ela não foi escrita por homens. Nesse momento, só tem 3 momentos na Sagrada Escritura, que existem passagens, em que Deus, e no caso Jesus Cristo, Ele escreve com o dedo dele. Primeiro, as tábuas do testemunho da lei. Segundo, no momento em que ele entra, que ele avisa para que o rei Ciro invade a Babilônia, Belsazar estava no trono, e aí tem toda aquela situação, e Deus vai lá e escreve Tekel-Mene, e ele escreve, ali é Deus escrevendo com o dedo dele. E a terceira é quando Jesus, no momento que os homens levam a mulher adúltera no templo e fazem, porque eles estavam ali fazendo um teste com Jesus. Jesus Cristo vai, se abaixa e escreve no chão. E o que é que ele estava escrevendo ali no chão? Ele estava escrevendo o pecado daquele povo. Porque aquela mulher adúltera ali, muitos daqueles judeus que estavam julgando ela, tinham se deitado com ela. Tinham adulterado também.
Então, se eu sou pecador como você, que atire a primeira pedra se eu não for. Por isso que eles jogaram as pedras no chão e foram todos embora. Então, quando a gente começa a entender o que a Sagrada Escritura quer nos dizer, aí a gente começa a abrir os olhos, como foi o meu caso e o do Fabiano. E o Fabiano ainda era pior, porque o Fabiano ouvia um monte de coisa e ele vinha para mim e falava um monte de coisa no meu ouvido e eu ficava desesperada. E aí pronto, aí que a gente ficava ansiosos. Mas vamos lá. A gente, quando guarda a palavra de Deus em nosso coração, a gente é fortalecido para vencer o quê? Para vencer o pecado. E aí eu pergunto, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. E aí vamos ler uma passagem rapidinho no Salmo 119, no verso 11. Salmo 119, verso 11. Muitos teólogos acreditam que esse salmo foi escrito por Davi. Esse é o maior salmo da Bíblia, ele tem 176 versos. E olha aqui, vamos supor que seja Davi que tenha escrito esse salmo. Olha o que ele coloca aqui: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se a gente pensar na lei de Deus, se a gente pensar no santuário, se a gente pensar desde o início em tudo, todo o plano da salvação, desde Gênesis a Apocalipse, a gente vê que Deus está sempre trabalhando para salvar o homem, para nos salvar. E a gente sempre nos esquivando dessa salvação. A gente sempre deixa para depois. A gente nunca quer escutar. A gente nunca quer entender. A gente sempre está com o coração duro. A gente nunca está aberto para ouvir realmente o que Deus quer falar para cada um de nós. Olha o que Paulo nos apresenta quando ele fala da palavra. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada, dos dois lados, não é de um lado só não, é dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Paulo ainda reforça o seguinte: sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Meus irmãos, quando a gente permite que a palavra de Deus, ela entre na nossa vida e ela dá aquela flechada no nosso coração, e ela perfura mesmo com tudo, e ela corta, como a palavra diz, dos dois lados, nunca mais seremos os mesmos. Amém. Nunca mais. Vamos continuar sendo pecadores? Sim, porque nós nascemos do pecado. Mas todos os dias nós vamos entender que nós somos filhos do Criador. Nós vamos entender que a misericórdia é para todos nós e que Ele veio aqui, morreu por mim e por você, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância, para que vocês pudessem ter vida e vida em abundância. Amém. Então, quando a gente entende esse propósito de Deus na nossa vida,
a gente vê o que Jesus nos ensina. Eu trouxe aqui mais rapidinho os slides para a gente, o tempo é curto. Então, em Lucas, olha o que ele diz: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, de forma que bem pedagógica, a gente percebe que muitas vezes, a gente tem até vontade de se entregar para Deus. Mas o mundo, às vezes, está sendo mais evolutivo para a gente. O mundo está sendo mais exaltado. E a gente deixa Deus de lado. E a gente não tem coragem de dar um passo. E a gente não tem coragem de mudar. E a gente não tem coragem de ser esse homem bom que vai dar o tesouro. E continua sendo o mal. Paulo já dizia: o que eu quero fazer o bem eu não faço, parafraseando, mas faço o que é de mal. Por quê? Porque a minha essência é mal. Então, eu necessito. Eu não consigo viver nessa terra, eu não consigo viver nesse planeta, eu não consigo viver na cidade de Porto Velho sem ter Deus na minha vida. Por quê? Simples assim. Porque Ele é o meu Salvador. Amém. Porque foi Ele que me resgatou. Porque é Ele que tem misericórdia de mim. Porque Ele me perdoou os meus pecados. Ele é o meu Pai. E eu não vou conseguir viver nesse mundo com todas as tentações que existem sem ter Deus na minha vida. Porque, meus irmãos, às vezes as tentações não é só tentação carnal, não. Às vezes é problema no trabalho. São amigos que não respeitam a tua religião, que graças a Deus não é o meu caso. São pessoas que muitas vezes te criticam por você ter mudado. São pessoas que se afastam de você, porque você agora segue um novo caminho. E muitas das vezes, os irmãos terminam padecendo e caindo. E aí você às vezes vai, você se converte, você se batiza, você começa a frequentar a igreja. E por que é tão importante a gente estar aqui em comunidade? Como eu falei um pouco antes, como foi bom ter conhecido vocês. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo aqui. Amém. Como é bom estar nessa semana, embora esteja cansado, seja exaustivo muitas vezes, mas Deus nos dá o refrigério. E é por isso que a gente precisa ter esse contato com o irmão, esse contato com a comunidade. Porque vocês acham que lá no céu a gente vai viver como? Em comunidade. Então a gente tem que aprender aqui a conviver com a diferença, a conviver com às vezes as desavenças que acontecem, mas principalmente a gente tem que aprender a amar um ao outro. Porque como eu falei essa semana aqui, amar o próximo é fácil, mas o meu próximo ali, o meu irmão, o meu tio, o meu esposo, o meu filho. Agora, eu quero ver amar quem a gente não conhece. É esse próximo que Deus está falando. E por que ele coloca e por que nesse contexto, Jesus Cristo, quando conta essa parábola, ele coloca um samaritano. Sabe por que ele coloca um samaritano?
Porque o samaritano, ele estava totalmente já excluído. Totalmente excluído. Ele era um povo que eles não eram reconhecidos. E aí Jesus Cristo vai fazer o quê? Resgata o samaritano. E ele resgata cobrador de imposto, ele resgata prostituta. Por que ele faz isso? Porque ele vai lá com a espada, ó, e fere o coração. Mas ele só fere o coração daqueles que realmente deixam ser feridos. O segundo ponto que a gente pode aprender é sobre a vara de Arão. E aqui nós vamos falar do ministério. A vara de Arão, ela foi usada para grandes sinais de libertação. A vara de Arão, ela se transformou em serpente e devorou o quê? As varas dos magos, né? As serpentes dos magos. A vara de Arão, ela tocou as águas do rio Nilo e transformou o rio em sangue. Ele ergueu a vara sobre o rio e subiram o quê? Rãs, e encheram a terra do Egito. Ele feriu a terra e surgiu o quê? Piolhos. Ele ergueu para o céu a vara e choveu o quê? Pedras e fogo. Ele estendeu a vara e surgiu uma enorme nuvem de gafanhotos, que devorou toda a plantação do Egito. A vara de Arão, ela foi um instrumento de trabalho para o povo de Deus. E hoje, o que a gente pode pensar, trazendo para os dias de hoje? Hoje, como servos do Senhor, a gente é chamado para as missões. Como o nosso irmão hoje já deve ter chegado, né? Machadinho, com certeza. Hoje a gente tem que entender que Cristo quer fazer um ministério na minha vida e na vida de cada um de vocês. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós queremos algo com Ele. Não é à toa que a gente está aqui a semana todinha vindo, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, nos alimentando e saindo daqui vazio. Eu não acredito nisso. Porque Ele quer muito mais para a gente. E essa semana de oração, como o irmão mesmo falou, onde a igreja todos os dias está assim, ó, lotada, é porque a gente quer algo com Ele. Mas o que será que eu quero com Cristo? Em Romanos 12, dos versos 3 a 8, é o que ele diz: por causa da bondade de Deus, Paulo falando, para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos com Cristo. E continuando. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que você recebe é o de anunciar a mensagem de Deus, falamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom de servir
então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensine. Se é o dom de animar, anime os outros. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Todos nós recebemos os dons do Espírito Santo. Todos nós. E Cristo, Ele quer que a gente use esse dom. Eu não sei qual é o seu, mas eu tenho certeza absoluta que Ele quer que você use. Ele não quer que você faça como aquele servo mau que enterrou o talento. Ele quer que você pegue o seu talento e você o multiplique. Ele deu a ordem para a gente pregar o Evangelho. E, irmãos, quando a gente entende o nosso real significado, o nosso propósito para a pregação do Evangelho, para a vida, porque a pregação do Evangelho não é só estar aqui na frente, não. A sua vida é um testemunho, é uma pregação. Às vezes você não está fazendo nada e você está fazendo tudo. Você acha que não está fazendo nada. Deus, Ele quer usar literalmente você. Para o quê? Para as suas obras. Mas que obras? Porque tem muita gente que fala da graça e da obra, né? A gente tem que entender que nessa vida nós temos que ser voluntários para servir ao Senhor. Cada um de nós precisamos entender o nosso chamado. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Ah, André, mas eu sou muito jovem. Eu não sei o que eu quero ainda da minha vida. Você não sabe, mas Deus sabe. Por isso que você tem que parar, acalmar o coração e se conectar. Se a gente não consegue fazer isso, a gente nunca vai entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Lembre-se disso. A sua vida é um ministério. E o terceiro ponto é o maná. É a vida espiritual. Vocês já imaginaram 40 anos se alimentando de graça? Que era de graça. E em pão divino. Porque não era qualquer comidinha, não era qualquer coisa. Era divino. 40 anos. Só parou quando o povo chegou em Canaã. E aí eles comeram do próprio fruto. Nós tivemos lá em Israel, eu estava conversando com a irmã Márcia. Sem brincadeira, gente, até hoje, a laranja é desse tamanho. Uma laranja faz um suco de 500 ml, pra vocês terem ideia. Uma romã faz um suco de 500 ml. É a terra que emana leite e mel e continua emanando. Você vai em Israel, você fica impressionado, você anda no meio do deserto e o Fabiano falou kibbutz aqui essa semana, para quem estava, agora eu vou dizer o que é kibbutz. Kibbutz, que não tem nada a ver, eu já estou saindo só um adendo. Kibbutz é como se fosse uma cooperativa aqui, uma cooperativa de agricultores. Só que os kibbutzes lá não são qualquer kibbutzzinho, não. Não são, não, assim, um kibbutz, não. É tudo organizado.
Eles inventaram, não sei se vocês sabem, mas o israelense foi ele que inventou a tomate cereja. Só que a tomate cereja nossa é bem pequenininha, né? Olha o tamanho da tomate cereja deles. Agora vocês imaginam a tomate normal, né? A tomate. A irrigação dos kibbutz é por meio de gotejamento. Aí você olha assim, tu fica procurando, que eu fiquei procurando, né? Porque eu já trabalhei em empresa de engenharia muitos anos atrás, eu fiquei procurando onde é que está aqui a parte hidráulica. E eu ficava procurando. É tudo tecnológico. E se hoje Israel está tão desenvolvido, tem a Intel, o prédio da Intel que faz os computadores, os HDs, é lá, a sede é lá. Então vocês imaginam o desenvolvimento desse país. Aí eu fico imaginando naquela época. E aí ontem o Fabiano falou sobre Davi e Golias. E como Davi era expert em funda. Por que isso? Porque para cada um Deus dá uma habilidade. Para depois ele usar essa tua habilidade em teu favor, para a tua salvação, mas para a glória e a honra dele. Amém. E se a gente entende isso, se a gente compreende, a gente se depara que a gente precisa só caminhar. E a nossa caminhada tem que ser uma caminhada de fé. A gente precisa buscar o alimento, o nosso alimento espiritual. Não somente o pão material. E aonde a gente encontra o alimento espiritual? Aqui, ó. Não tem outro lugar. É na palavra de Deus. É buscando, se alimentando, estudando. Jesus, vou repetir de novo, ele veio a esse mundo e morreu por mim e por você, para que a gente tivesse vida e vida em abundância, para que a gente tivesse perdão dos nossos pecados, para que a gente se livrasse de toda maldade, de toda angústia, de todo sofrimento. E aí eu fico me perguntando, por que que as pessoas não acordam? Por que que as pessoas não entendem que o que ele quer é só dar amor, que o que ele quer é apenas que você o conheça, para que você tenha paz? As tribulações virão, irmãos e meus amigos. Nenhum cristão vai estar livre das dificuldades. Não existe a teologia da prosperidade. Nós vamos ter dificuldade financeira muitas vezes. A gente vai às vezes perder o emprego, perder família, parente vai morrer, vamos ter problemas com os nossos filhos, filhos fora da igreja, como é o meu caso também, irmã. Mas a gente não desiste, sabe por quê? Porque a gente tem fé. E a oração é a chave de tudo. Jesus, ele respondeu o seguinte: as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Meus irmãos, Jesus é o pão da vida. Ele nos deu a salvação. Durante a nossa caminhada cristã, nós precisamos nos alimentar diariamente. Por quê? Porque essa é a nossa meta. A nossa meta é essa. E eu já falei aqui para vocês, para os que já me ouviram, que eu não entendia, quando católica,
essa parte da salvação, de ter uma morada eternal. Eu não entendia isso. Por quê? Porque eu fui doutrinada pela imortalidade da alma. Então, se eu fosse boazinha, era passagem direta. Se eu fosse malzinha, era passagem para baixo, para o inferno. Era assim que funcionava. E eu tinha um medo danado de ficar ali no limbo, né? Eu rezava muito, na minha inocência, né? Eu estudei em colégio de freira e tudo, então na minha inocência eu tinha essa concepção. Mas hoje, eu quero ir para cá, para Canaã Celestial. Eu quero levar minha família, eu quero levar os meus filhos. Essa é a nossa meta. E qual é a meta de vocês? Deus, Ele sustentou e Ele vai continuar sustentando a nossa vida pelo alimento espiritual. Mas precisamos o quê? Abrir nosso coração. É por meio do nosso coração que Ele vai construir essa aliança. No momento que eu me desarmei, no momento que eu falei assim, não, Senhor, agora tu ganhou. E eu perdi. Eu ganhei também, porque eu fui salva. Mas quando Deus te chama, meu amigo, eu não sei vocês, mas as pernas tremem, o coração palpita, falta ar. Toda vez que eu venho aqui falar da palavra de Deus, a mão gela, o coração palpita, eu não como. Sabe por quê? Porque é muita responsabilidade falar de um Deus tão poderoso, um Deus que me salvou e um Deus que me pegou com todas as mazelas que eu tinha, mas Ele me restaurou. Mas para isso é necessário que eu abra o meu coração. A Arca da Aliança, ela era um sinal do pacto de Deus com o povo de Israel. O que tinha no interior da arca? Vamos relembrar. As tábuas da lei. As tábuas significavam o quê? A palavra de Deus. O vaso com maná. O que ele significava? A provisão divina, ou seja, Deus não vai te abandonar nunca. Amém. Nunca. E a vara de Arão, que simboliza o quê? O meu e o ministério de cada um de vocês. A nossa missão. O significado da arca hoje para a gente é o seguinte: a gente precisa ter um compromisso com Deus. A gente precisa adorar esse Deus. A gente precisa aprender a palavra desse Deus. Porque se a gente não aprende a palavra, se a gente não se relaciona, a gente não vai conhecer nunca. A gente precisa se entregar para o serviço ministerial. E a gente tem que ter uma vida em oração. A Arca da Aliança hoje, irmãos, é o nosso coração. E ele tem que estar alicerçado com o conhecimento, mas principalmente com o desejo de servi-lo. Hoje, a gente eu finalizando, hoje é minha última oratória, né, minha última pregação. Eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a gente estava estudando, que a gente começou a estudar sobre Êxodo 20, e aí eu comecei a entender
que a lei não foi feita apenas para ser legalista, mas que a lei de Deus tinha sido feita para eu ter um referencial do que Ele queria para mim. E quando eu entendi que era Ele que tinha escrito, e foi ali que eu vi que eu estava totalmente entregue a um Deus que estava me chamando. E que eu precisava realmente largar tudo e me entregar para Ele. E assim a gente fez. No dia 20 de janeiro de 2020, antes da pandemia, nós nos batizamos na Igreja Adventista. Amém. E eu louvo a Deus todo dia por isso. Às vezes eu penso assim, Senhor, mas eu sou tão pequena, não é só na estatura não, irmãos, é pequena também. Eu sou tão... Por quê? Mas Ele quer todos nós. Hoje eu entendo que Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Eu não sei qual de vocês, mas eu estou descobrindo o meu. E eu agradeço todo dia a Ele pela misericórdia que Ele me dá, que Ele nos traz todos os dias, pelo perdão dos meus pecados, porque Ele me ama, Ele me transforma, Ele me transformou. Que o que Ele queria era apenas o meu coração, e que eu tivesse uma fé racional. Aí eu entendi o chamado. E hoje, para a gente terminar, eu quero fazer um apelo para cada um de vocês aqui. Pensem no chamado. Escutem a voz de Deus. Ele está te chamando. Ele está te esperando. Ele está batendo na porta. Ele não vai arrombar a porta. Nunca. Porque eu já disse aqui, Ele é um Deus educado. Ele é um Deus gentil. Ele não vai arrombar a porta. Mas Ele está, batendo. E Ele vai continuar batendo. Mas vai ter um dia, irmãos, que essa batida vai começar a ficar mais fraca, mais fraca, mais fraca, se você não tomar essa decisão antes. Então, escuta essa batida, abra a porta, deixe Ele entrar, deixe Ele sentar na tua mesa, deixa Ele cear contigo, deixa Ele te pegar no colo e deixa Ele dizer assim: vem, meu filho, e deixa Ele te salvar, porque essa é a maior promessa que Ele nos deixou, que Ele vai nos salvar e Ele vem nos resgatar. E Ele vai nos levar para Canaã celestial. Para que a gente tenha a vida eterna. Não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá dor. Só a presença e a glória do nosso Pai. Então escuta essa batida. Escuta a voz de Deus.